Então nós não podemos nos entristecer. Abraão não ficou triste com a situação. Conforme ele saiu lá de Ur dos Caldeus, assim ele fez novamente. Ele teve que sair do Egito. E a Bíblia diz que quando Ló viu aquelas campinas verdejantes, aquela terra fértil, a primeira coisa que Ló fez foi escolher aquela terra, né? Ele escolheu aquela terra. Aos olhos dele, aos olhos de Ló, aquela terra era o melhor lugar para ele estar. Ele não enxergou o café, ele simplesmente olhou com seus olhos carnais e falou assim: eu vou habitar nessa terra. Abraão já não. Abraão exercitou a tua fé, a fé dele, a fé no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão. Ele exercitou a fé neste Deus. E vemos que quando ele foi para aquela terra, ao contrário, Deus fez tudo prosperar na vida de Abraão, né? E muitas das vezes nós queremos enxergar as situações, queremos procurar um emprego de acordo com aquilo que agrada os nossos olhos, queremos habitar no lugar conforme agrada os nossos olhos, mas não é bem assim. Temos que buscar o lado espiritual das coisas. Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia fala que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus traz existência aquilo que não existe. Aquilo que não tem aparência nem formosura é aquilo que Deus quer fazer o milagre na tua vida. É quando você olha para o seu casamento e vê assim: nossa, está tudo acabado, tudo de mal ao pior. Deus tem um milagre lá. Deus tem um milagre para realizar nas coisas que aparentemente não há aparência nem formosura. Eu lembro agora que Jesus, certa feita, entrou numa festa e todo mundo estava preocupado porque o vinho tinha acabado. Todo mundo ficou frustrado. Mas é ali que Deus queria trabalhar, ou seja, naquilo que não tinha mais solução à vista dos homens, Jesus foi lá e fez o milagre. Muitas das vezes nossas situações parecem adversas, as coisas parecem não ter solução, irmã Rose, mas é aí que Deus quer fazer o milagre, é aí que Deus quer operar o milagre. É quando nós não temos mais esperança, é onde Deus trabalha. Glória a Deus. Vemos uma pessoa na Bíblia que Deus tem o lugar certo para abençoar, e as pessoas chamavam Zaqueu. Diz a Bíblia que esse homem estava em cima de uma árvore esperando Jesus passar. Ou seja, ali era o lugar de ele ser abençoado. Ou seja, Deus tem o lugar certo para abençoar a minha vida e a sua vida, Cid. Deus quer que nós estejamos na posição certa para nos abençoar. E vemos também, já falando sobre situações, quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 29, vemos que o povo estava preso, exilado lá em Babilônia. Mas Deus tinha uma promessa de libertar o seu povo. Mas o que Deus fez? Olha, vocês edifiquem casas, planta, cultivem, cresçam na cidade da Babilônia, porque eu vou abençoar vocês aí. Enquanto vocês estiverem, eu vou abençoar. Mas havia uma promessa de restauração. Ou seja, em todas as situações Deus tem um propósito. Em todas as circunstâncias Deus tem um trabalhar. Não precisamos ficar desesperados com aquilo que está acontecendo. Pode assustar você à primeira instância, mas Deus tem o momento dele de trabalhar e o lugar de trabalhar nas nossas vidas. Isso que ele quer fazer comigo e com você. A Bíblia diz assim, que Deus diz no versículo 4 do capítulo 29 de Jeremias, que eu fiz vocês estarem aqui em Babilônia, eu fiz vocês estarem presos. Mas tudo dizia, assim, as palavras de Deus diz que Deus tinha um propósito nisso. E Deus queria ensinar algo para o povo de Israel. Assim Deus também faz conosco. Quando permite nós estarmos em algumas situações difíceis, é para nós aprendermos alguma coisa com Ele. Ou seja, Deus permite situações para trazer possibilidade de nós crescermos e aprendermos. É assim que Deus faz com a nossa vida. Às vezes Ele permite diversas situações, é para nós aprendermos e crescermos espiritualmente falando, entendermos que Ele tem um trabalhar, Ele tem um mover, Ele tem a hora certa de fazer as coisas em nossas vidas. Conforme eu disse em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou daqueles que são chamados, e daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Não importa o que você está passando. Talvez você tenha que fazer igual Abraão, largar tudo para trás e começar um novo caminho.
mas saiba que Deus vai te colocar no lugar da bênção. Deus vai fazer você prosperar onde Ele te colocar, pode ter certeza disso. Eu, lendo a Bíblia, nessa tarde, eu lembrei do pastor Hélio, quando ele pregava aqui, acho que foi domingo passado, que falou que ele veio lá de São Paulo com alguns pacotes de miojo. O que faz um homem fazer isso? Tirar de uma situação, de uma zona de conforto, a fazer isso. É simplesmente porque ele tinha a visão de que Deus tinha algo para ele aqui nessa terra. E assim é para você, meu amado, assim é para nós. Quantas coisas não aconteceram na sua vida que você não entendeu lá no passado, mas hoje você olha para trás e você entende que Deus tinha um propósito naquilo. Por isso que eu digo que a minha e a sua vida não consiste em derrotas e nem em vitórias, mas consiste em projetos e propósitos de Deus. Tenha isso sempre em seu coração. Não importa o que aconteça com você hoje, conforme ontem nós aprendemos, vamos ser como uma árvore. Ela é plantada hoje. Eu lembrei da jabuticaba quando o pastor falou isso. Porque a jabuticaba, se eu não me engano, ela demora cerca de 7 anos para crescer, para dar o fruto. E eu fiquei pensando, nossa, às vezes nós plantamos algo hoje e queremos a resposta daqui 2 ou 3 semanas. Vamos ser como um pé de jabuticaba, vamos esperar daqui 7 anos, sabendo que Deus tem o melhor para mim e para você. Vamos esperar o crescimento das coisas, porque quando nós fazemos os frutos, não vale a pena, mas quando Deus dá o fruto, aí vale a pena. Sentimos o gosto da vitória em nossas bocas como sabor de mel, como diz um louvor. E é isso que Deus tem para mim e para você. Não importa o que aconteça com você hoje, saiba sempre que Deus permite as situações adversas, é para que você cresça e para que você aprenda com Ele e saiba o melhor lugar para Ele te abençoar. Amém? Amém? Deus tem o lugar certo para te abençoar, pode ter certeza disso. Deus tem o lugar certo para me abençoar. Então vamos ficar no lugar da bênção, porque aquilo que você está plantando, certamente você vai colher. Isso é certo. A lei da semeadura, ela é certa para mim e para a tua vida e para a vida de todas as outras pessoas. Ela é certa. Então vamos ficar no lugar que nós estamos, porque Deus tem uma bênção para nós.